Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira maravilhosa que estamos juntos, vamos aprofundar um pouco mais os ensinamentos da Seiichi Onoe por meio do estudo e da prática da meditação Shinsokan ao final da reunião. E para iniciarmos, faremos a oração que consta neste livro aqui, Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. Então, Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 1, página 31. Nós faremos a oração para concretizar um lar repleto de felicidade. Lembrando que o meu livro é 37ª impressão e quem o tiver e quiser acompanhar a leitura, fique à vontade. Caso contrário, pode assumir a posição de oração, uma posição confortável. E vamos, de olhos fechados, elevar os nossos pensamentos para que possamos elevar ainda mais o nosso espírito, nosso pensamento e a nossa vibração. Oração para concretizar um lar repleto de felicidade. O grande amor de Deus preenche todos os cantos do meu lar. O amor não julga com frieza e intransigência, pois ele é a própria harmonia. O amor faz-nos descobrir as qualidades do próximo. Quanto mais amor dermos ao nosso próximo, maior será a nossa alegria íntima. O amor, ao contrário da água do poço, que diminui quando a tiramos sem parar, não diminui nem seca, por mais que o distribuamos a grande número de pessoas. Onde está repleto de amor de Deus, não existe insegurança, medo, enfermidades, pobreza. O meu lar está repleto de amor de Deus, e por isso nele não existe nem sombra dessas coisas negativas. Onde está repleto de amor de Deus, estabelecem-se infalivelmente a paz e a harmonia. O meu lar está repleto de amor de Deus, e por isso nele reina completa paz e harmonia. Nele não se verifica nenhuma espécie de atrito, revolta ou desarmonia. O meu lar é um verdadeiro paraíso, é o reino de Deus refletido na terra. Os habitantes do reino de Deus jamais se divertem falando mal dos outros. Assim também são os habitantes do meu lar. Nenhum deles tem o mau gosto de fazer da maledicência um tema de conversa. Os habitantes do reino de Deus falam somente de coisas boas, falam das virtudes e qualidades dos outros, louvam as suas boas ações. As boas palavras, palavras de amor, louvor e exortação, constituem para os habitantes do reino de Deus alimentos que lhes nutrem a alma. O mesmo acontece com os habitantes do meu lar, que é a concretização do reino de Deus na terra. Eles nutrem-se constantemente com boas palavras, isto é, palavras de amor, bondade, louvor e exortação, e por isso suas almas são sadias e belas. Como reflexo disso, seus corpos também são sadios e belos. A grande sabedoria de Deus preenche todos os cantos do meu lar, e comprovando-se a verdade de que onde reina a sabedoria de Deus não existem ilusões e trevas de espécie alguma, no meu lar não existe uma pessoa sequer que pratique atos insensatos ou que fracasse. Guiados a cada instante pela sabedoria de Deus, todos os membros da minha família trilham juntos o caminho do progresso, gozando de perfeita saúde, prosperidade, harmonia e felicidade. Deus, sou profundamente grato a vós por preencher saúde infinita, riqueza infinita, alegria infinita e harmonia infinita. Deus preenche cada aposento e cada cantinho desta casa com amor, sabedoria e harmonia. E por isso aqui não há o mínimo de espaço para coisas negativas e sombrias. Em cada aposento da minha casa está manifestado o belo cenário do mundo da imagem verdadeira, onde os querubins brincam alegremente no lindo e perfumado jardim celestial. Deus, agradeço-vos por protegerdes sempre este lar, derramando incessantemente sobre ele a vossa vida, o vosso amor, a vossa sabedoria e as vossas dádivas, e preenchendo com radiosa felicidade e infinita harmonia. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração maravilhosa que nos mostra o quanto que nós podemos jogar boas vibrações e palavras de bênção a todos os nossos familiares e ao nosso lar como um todo. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. É uma imensa alegria estar com vocês mais uma segunda-feira juntos para estudarmos e aprofundarmos um pouquinho mais nos ensinamentos da Seiichi Onoe.
Quero agradecer a todas as pessoas que sempre de alguma forma contribuem para que possamos estar juntos aqui, estudando, meditando, rezando, orando, para que a gente possa juntos cada vez mais elevarmos-nos mentalmente, espiritualmente, vibracionalmente, cada vez mais rumo ao progresso, ao crescimento, à nossa felicidade. Quero agradecer quem está aqui presente na Regional DF Brasília, meu muito obrigado a todos vocês. A você de casa, quem está assistindo a palestra em Brasília, fora de Brasília, no Brasil, fora do Brasil, meu muito obrigado. É uma imensa alegria e honra estar aqui mais uma vez para juntos trilharmos o caminho do crescimento infinito, que é o caminho da prática da Seichonoye. E hoje nós vamos trabalhar um assunto que já foi falado várias vezes, mas é sempre muito bom revisitá-lo. É um assunto que eu sempre gosto de trabalhar porque vira e mexe a gente se esquece de pequenos detalhes que são fundamentais para que nós possamos fazer o exercício correto desse ato que pelo menos a grande maioria da humanidade faz. Fazer por fazer, 100% faz. Que busca fazer, boa parte da humanidade. Todo mundo faz oração, mas nem todo mundo sabe que está fazendo oração. Então esse é um ponto muito importante que nós vamos trabalhar exatamente. É necessário fazer oração ou a oração é necessária? É o nosso tema de hoje, que nós vamos abordar esses pontos importantes da oração para que nós possamos compreender esse processo e muitas vezes conseguirmos atingir aqueles níveis que nós almejamos e muitas vezes não sabemos por que não chegamos lá. Então vamos lá. Primeiro ponto, não vou esgotar o assunto oração. Se você for no canal, por exemplo, no canal da Meditação Shinsokan do YouTube ou no canal da Seichonoye do Brasil, você vai observar que tem inúmeras palestras falando sobre oração. É muita coisa, porque é um conteúdo vasto, você tem inúmeras formas de abordar. Eu vou abordar uma das peculiaridades, uma das observâncias da oração e não vou exaurir, porque não dá tempo e o assunto é vasto e você tem várias formas de observar. Então, o nosso intuito aqui é trabalhar exatamente a importância ou a necessidade da oração. Para que eu possa chegar à necessidade da oração, eu vou ter que trabalhar os fundamentos dela. E isso também não vai ser a nossa pretensão esgotar. Então pode ser que alguém assista essa palestra e fale, poxa, faltou isso, ou poderia ter dito dessa forma. Poderia, mas em razão da nossa limitação temporal, a gente vai tentar abordar da melhor forma possível. Vou utilizar como livro, texto, esse livro maravilhoso de autoria do professor Masaharu Taniguchi, que é o livro Meditando sobre a Vida. Esse livro é muito bom, é um livro muito especial. Essa capa dele eu acho maravilhosa, uma capa bonita, um livro muito profundo e ele traz pontos muito importantes da filosofia da Seichonoye. Então é um livro que eu recomendo muito a leitura. E como eu falo, gente, livro tem que ter marcação. Livro que você pega e ele sai intacto do jeito que você comprou, às vezes ele fica até mais conservado do que aqueles da livraria, não é um livro que é vivificado. Livro tem que ser riscado, ele tem que ser sublinhado, ele tem que mexer com você. Da mesma maneira que quando a gente vai conversar com alguma pessoa, quando a gente sai daquela conversa, a gente já não é mais o mesmo. A gente pode sair elevado ou irritado, mas a gente não é mais o mesmo. A leitura de um livro tem que ter o mesmo efeito. Você precisa ler livros. Eu conheço pessoas que falam assim, nossa, achei lindo esse livro. Compra o livro e guarda o livro na estante. E o livro fica na estante durante anos. A estante vai atingindo níveis superiores de espiritualidade. E você não. Porque o livro está iluminando a estante. E você está lá. Continua lá do mesmo jeito, estou com o livro. Tem que mexer. Tem que mexer. Toda vez que você vai estudar, toda vez que você vai aprofundar, aquele livro ele tem que fazer parte de você. E quando você começa a mexer com os livros, você começa a ler os livros, sublinhar os livros, você começa a perceber que eles vão ganhando a sua própria individualidade, porque você sublinha aquilo que lhe é importante. Eu quando viajo e vou para outros lugares e tenho que consultar o mesmo livro, eu não tenho a mesma capacidade de manuseio do livro quando eu estou com os meus, porque os meus vão nos pontos. Eles são com aqueles sublinhados daquilo que mexeu comigo, daquilo que me marcou, daquilo que me fez chamar a atenção para algum detalhe da verdade que é muito importante.
Então, adquira os livros, lembramos, a Seitonê não está preocupada na venda do livro, ela está preocupada no estudo do livro. Não adianta nada vender 1 milhão de cópias se ninguém leu. Não é essa a finalidade. Os nossos livros têm como intuito que você se transforme pela leitura. Então, é realmente um estudo. Nós divulgamos o ato de estudar, é você abrir o livro, ler, concordar, discordar, querer compreender. Isso faz com que você busque o crescimento. Nós temos vários casos de pessoas que foram ler os livros da Seitonê, umas se apaixonaram, aprofundaram e conseguiram despertar para muitas verdades, outras não gostaram e foram buscar o entendimento, e com o entendimento elas acabaram compreendendo e atingindo bons caminhos, bons passos no caminhar espiritual. Então o livro ele tem que ser lido, gente, ele tem que ser estudado. Tem pessoas que têm assim, um verdadeiro manancial de sabedoria em casa e às vezes não aproveita. Eu estava uma vez numa palestra. A gente foi orientar um seminário jurídico, né? Era um seminário geral. Tinha parte de medicina, direito, ciências sociais, antropologia, sociologia, psicologia, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então estávamos lá, eu estava representando a parte jurídica, né? E o pessoal conversando, e daqui a pouco entramos nos assuntos, os psicólogos e os médicos se juntaram. E o pessoal do direito foi embora rápido. Aí eu fiquei sozinho. Aí eu falei, gente, que vontade de me intrometer na conversa lá, vamos entrar lá para conversar. E o pessoal conversando, eu entrei na conversa e comecei a participar da conversa. De repente uma médica parou e virou para mim, não, mas que interessante, eu não sabia que vocês estudavam isso no direito. Aí eu falei assim, e a gente não estuda. Isso daí a gente busca fora. Da onde que vem esses conhecimentos que fazem com que a gente consiga ter mais completude no pensar? Exatamente quando a gente vai pegando de fontes que nos dão base. E a fonte espiritual nos dá base. Nos dá base. Olha que interessante. No Poder Judiciário a gente fala, é necessário conciliar. Conciliar é melhor. Conciliar lhe traz maiores benefícios. Se você pode trazer a seara econômica, você pode trazer a seara de tempo, você pode trazer a seara de benefícios que você vai ter físicos, mas se você tem também o entendimento dos elementos espirituais que estão por detrás de uma reconciliação, você tem muito mais substrato para entender a importância do trabalho que você está fazendo. Então, ou seja, a vida não é só de estudos técnicos, a vida precisa ter de estudos de conceitos imateriais. A arte é um estudo do imaterial, a música é um estudo do imaterial. A pessoa que estuda música, ela cria uma capacidade imaginativa muito grande. Por quê? Porque ela está estudando o que é imaterial. Então, tanto estudar filosofia, estudar espiritualidade, estudar a arte, a música, a expressão, você poder se expressar na dança, no palco, na apresentação, isso tudo é você estudar aquilo que está além da matéria, que te traz substrato para você ter maior compreensão sobre a vida. Mas vamos lá, voltando para o nosso assunto principal, a oração é necessária. Para que a gente possa afirmar que a oração é necessária, a gente precisa entender o que é oração. Então vamos começar, gente. Quando a gente fala em oração, isso aqui eu repito muito porque é muito importante. Normalmente as pessoas têm ideia de que oração é vou botar aqui de vermelho, só para sinalizar como normalmente as pessoas pensam. Oração é um momento específico, formal e baseado em crendice. Então vamos lá. Normalmente é assim que as pessoas enxergam oração. É um momento específico. Eu só faço oração na hora que eu inicio determinada forma. Assim, se você for conversar com um avô, uma pessoa de uma outra geração, ela vai te falar, não, oração é no momento que eu estou na igreja, oração é no momento que eu inicio o Pai Nosso, oração é no momento em que eu abro uma determinada formalidade. Então eu aviso para Deus, Deus, vou começar a minha oração.
Naquele momento, liga o timer, você tem 5 minutos. Comece. E você tem que desembuchar toda a sua oração. Então, é um momento específico, formal. É um momento formal. Há necessidade de formalidades. Então, a comunhão com o sagrado necessita de formalidades. E essas formalidades normalmente casam com um momento específico. E para aqueles que não acreditam em religião, para aqueles que não acreditam no sagrado, entende que a oração é um momento de crendice. Depende do que você crê. Depende daquilo. Se você acredita em A, vai ser A. Se você acredita em B, vai ser B. Se você acredita em C, vai ser C. Então, o que acontece? A oração, ela acaba sendo uma coisa formal, extremamente distante, em que você vai fazer de acordo com a sua fé. Essa visão, ela tem razão até certo ponto, porque normalmente é assim que nós conseguimos separar o sagrado da nossa vida cotidiana. Você acorda de manhã e você vai se preparando para encontrar, ou você vai se preparando para ter aquele momento com o sagrado. Então você começa a criar formalidades, você começa a criar manias, você começa a criar a sua rotina. E isso daí é importante até certo ponto. Só que isso não define o que é oração. E aqui que é o ponto interessante, a gente tem que começar a compreender. Oração não é um momento específico que você delimitou, que você traçou, não é formal, não precisa de forma nenhuma e não depende, ou a sua fé não vai fazer com que a oração seja alterada. O sistema de funcionamento da oração independe do que você acredita ou não. O que a sua fé vai fazer é para onde você vai apontar a oração. O que eu quero dizer? A tua fé, ela vai ser o direcionamento, não a existência. A existência não depende da sua fé. Eu não acredito em Deus, eu sou ateu, você continua orando. Porque oração é outra coisa. Oração é outra maneira de enxergar o mundo que a gente precisa compreender para que a gente saiba utilizar. Olha que legal, todos nós temos um smartphone, pelo menos a grande maioria. Todo mundo tem um telefone, não tem? Aí vem aquela pergunta, vocês sabem usar o seu telefone? Só um pouco. Se a gente for olhar o manual, a gente vai descobrir um monte de coisa que a gente não tem a menor ideia que o nosso telefone faz. Hoje em dia, o nosso telefone serve para duas coisas. Entrar na internet e outras redes sociais. De vez em quando a gente lembra que ele liga. De vez em quando a gente está tocando, você fala, o que está tocando? Meu telefone. Então, hoje em dia, o telefone é um mini computador que a gente carrega. E todas as funções deles, nós não sabemos. Quem aqui já não apanhou por uma criança que pega o seu telefone e fala assim, não, é só fazer isso, eu sabia. Aí você puxa, caraca, velho, como é que eu fiz isso? Então, assim, a gente vai apanhando porque ele é cheio de detalhes e a gente não lê o manual. Ninguém lê o manual, gente. É a coisa mais engraçada. Se existe algo na face da Terra que é ignorado, é chamado manual. Ninguém lê e todo mundo já quer sair usando. Mas quando você não lê, não estuda, você não sabe de todas as possibilidades. Quer dizer que você é capaz de usar o celular? Sim. Mas você usa o celular na sua capacidade máxima? Não. Raras as pessoas conseguem usar o seu celular na capacidade máxima. E o mais engraçado, ficam doidas para trocar, porque um novo celular tem isso. Você sabe para que serve? Eu não, mas tem. Eu quero trocar porque tem. Então o que acontece? As pessoas têm o celular, conseguem utilizar o celular até certo ponto, mas na sua totalidade, não. E o mesmo acontece com a oração. As pessoas fazem a oração, utilizam ela de maneira na potencialidade máxima? Não, porque não entendem como é que funciona a oração. Então vamos lá, gente, começar a explicar. Então, oração, deixa eu pegar o apagador aqui que foi longe. A oração, ela não é um momento específico, ela não é formal, ela não é baseada na sua fé. A sua fé vai direcionar a oração.
mas não vai fazer com que ela passe a existir, porque a oração, a oração é um mecanismo da vida. Olha que interessante. É um mecanismo da vida. A oração é uma forma de expressão, é uma forma de materialização. É um mecanismo da vida, é uma forma de materialização. Materialização. Se eu comer alguma coisa aqui das letras, gente, é a fome. Então vamos lá. A oração é necessária, mas a oração é um mecanismo da vida, é uma forma de materialização. Então, ou seja, a oração é um ato de criação mental. Isso é oração. Só que o que acontece? Quem é que passou a estudar esse ato de criação mental? Foi a religião, foi a filosofia. Como foram os responsáveis pelo estudo desse ato de criação, aqueles que estudam o imaterial, deu um nome de algo que seja direcionado à fé, que a religião chamou de oração, reza, o nome que quiser dar. Mas o fato é o mesmo, é um mecanismo da vida. Por isso que eu posso afirmar tranquilamente, independe de fé, a oração ela existe porque ela é um mecanismo da vida. A pessoa nasceu nesse mundo, ela está sujeita a esse mecanismo de criação. Esse mecanismo de criação deram o nome de oração. Podia ter dado qualquer outro nome, podia ter dado qualquer outro nome que quisesse. Mas quem começou a estudar isso foram exatamente os movimentos filosóficos e religiosos, trouxeram essa conotação do transcendental, que é a oração. É uma forma de materialização. Para a gente entender isso daqui, a gente precisa voltar um pouquinho para a gente compreender como é que funciona a manifestação da vida. Vamos lá, gente. A vida, vamos botar a vida aqui de verde, verdinho. A vida, ela é imaterial. Ela é imaterial. A vida não tem forma. A vida assume forma. A gente tem o hábito de olhar as coisas com forma e falar, ali tem vida. Quando, na verdade, você deveria falar, a vida ali se manifestou. É bem diferente. É bem diferente. Quando você fala, ali tem vida, você está limitando a vida àquela forma. Quando você fala que aquela forma é manifestação da vida, é algo abrangente que assumiu uma forma. Então, ou seja, a vida de um cachorro, a vida do ser humano, a vida de um inseto, a vida de uma planta, todos têm a mesma origem, que é a vida. A vida que faz pulsar, ela se manifesta e se projeta das mais variadas formas. Seja em formas menos conscientes, sejam em formas mais conscientes. De todos os seres que nós conhecemos, o que tem maior consciência é o ser humano. Então, o ser humano é aquele que é capaz de estudar, filosofar e pensar sobre a própria vida. Enquanto as demais formas de vida apenas vivem. Simplesmente trabalham pelo progresso dentro daquilo que lhe é fornecido. Então, um animal unicelular, por exemplo, ele não filosofa sobre o dia. Não, só hoje é segunda-feira. E eu aqui sozinho, eu sou unicelular. Estou aqui sozinho. O que eu vou fazer da minha vida? Aí ele fica preocupado. Será que o mitocôndrias vai funcionar essa semana direito? Estou com um problema ali no meu DNA. Tenho que ter um RNA. Não está pensando nisso. Simplesmente está fazendo aquilo pelo qual foi programado. O ser humano não. Ele tem a capacidade de pensar. E esse pensar é o ato com que a vida trabalha. A vida, ela é inteligente. A vida não é simplesmente casual, ela é inteligente. Essa inteligência da vida que faz com que ela se manifeste de forma orgânica, organizada, de forma espetacular e perfeita, a gente dá um nome de sagrado. Olha que interessante. O que é o sagrado? É a capacidade da vida de se manifestar de forma perfeita. Nós já avançamos
muito na tecnologia, mas a tecnologia, ela sequer é capaz de chegar próximo da capacidade que é o corpo humano. Gente, o corpo humano é uma coisa impressionante, é espetacular. A gente estuda o corpo humano, como é que funciona. Cada detalhe que a gente vai observar é impressionante. Como é que conseguiu compactar tantas funções num corpo que às vezes, gente, é dividido por uma fina camada de pele, uma fina membrana que você olha e fala assim, gente, como é que sabe o que está acontecendo? Seu corpo é tão impressionante, ele é tão impressionante que das 4 trilhões de células que nele existem, se você cortar o dedinho do seu pé, o seu corpo sabe. Ele sabe e se prepara. Estava lendo uma matéria muito interessante mostrando que só o fato de você pensar na doença, o seu corpo já começa a se preparar para reagir à doença. Que impressionante que é. Os impulsos elétricos desenvolvidos no seu cérebro de um pensamento que você teve, às vezes aleatório, já são capazes de ativar todo o sistema imunológico do teu corpo. Gente, isso é incrível. É um sistema perfeito de trabalho, de crescimento. Você vê, atualiza. Outro dia eu estava conversando, chegou meu irmão, todo mundo vê aqui o meu caçulinha vindo aqui, o meu irmão caçula, o Pedro Augusto, que vem aqui na reunião, meu outro irmão mais velho, Paulo Emílio, ambos têm 1,91 m, eu tenho 1,75 m, eu fui o único que vim na versão hatch. Meus irmãos vieram sedã e eu vim em hatch. O que acontece? Outro dia, olhando para meu irmão assim, eu virei para minha mãe, falei, você já parou para pensar que esse bebê saiu de dentro de você, mãe? A minha mãe olhou, graças a Deus que não desse tamanho, né? Mas o que acontece? Olha como é que a vida é impressionante. Você vem pequeno e você se desenvolve de uma forma impressionante. O teu corpo sabe exatamente aquilo que ele precisa para que você se desenvolva. Isso é um mecanismo da inteligência da vida. Então a vida se projeta de maneira inteligente. Como é que a vida se projetou antes da forma? Por meio da vibração. Quando eu falo vibração, gente, eu não estou falando aqui aqueles conceitos deturpados que hoje em dia as pessoas estão trazendo para vibração, no sentido assim de, melhor dizendo, as pessoas estão diminuindo o conceito de vibração para mera ideia de que pensamentos vibram, mas a vibração é maior. Lembrando, a gente não consegue explicar o imaterial com palavras materiais, então a gente acaba utilizando aquilo que é próximo. Então o que acontece? A vida, quando ela agita o campo da existência, ela gera uma vibração. Da mesma maneira quando você bate numa corda de um violão, por exemplo, ou numa tecla de piano e vibra o ar. O ar é vibrado pelo toque da tecla, pelo contato que você faz com a corda. Então, quando você bate com a corda, vibra o ar. Essa vibração do ar, ela gera as ondas que vão concretizar aquilo. No caso de uma corda, uma nota musical. Do piano, a mesma coisa, uma nota musical. E quando a vida vibra, o que ela faz? Ela gera uma transformação no mundo das formas. Então, a vida, quando ela vibra, ela gera transformação ou criação no mundo das formas. Então, é por isso que a Bíblia Sagrada, lembramos-nos, os livros da Bíblia Sagrada foram escritos alguns livros com muito tempo atrás. Como é que as pessoas vão explicar vibração há 2000 anos atrás? Tem como? Não tem. O que eles usam? Parábolas, histórias. Jesus Cristo ensinou como, gente? Através de parábolas. Se Jesus Cristo tivesse falado, irmãos, prestei-vos atenção, a mente tem poder de criar, crucificavam ele antes dos 30. Não dava nem tempo dele pregar o evangelho. Por quê? Ninguém ia compreender. Então, como é que Jesus Cristo ensinou? Por meio de parábolas. As parábolas traziam profundos ensinamentos. Então, ele explicou sobre karma, ele explicou sobre vibração. Então, quando ele traz aquela parábola do fazendeiro que vai plantando a semente no caminho, que ele planta onde a semente germina, onde não germina, tudo aquilo ali ele está explicando exatamente função mental, como que a oração ela trabalha
dentro da nossa mente. Então é muito importante a gente entender isso. Então você imagina o livro do Gênesis, que não se sabe quem foi o autor, imagina-se que tenha sido um dos personagens do Velho Testamento, mas os historiadores falam que nós temos 4 possíveis autores dos 5 livros mais antigos do Velho Testamento, que é exatamente Gênesis, Números, Êxodos e vamos lá. E esses autores eles são identificados pelas letras A, B, C, D. Então são autores que não se sabe quem os são. É o Pentateuco, né, do Antigo Testamento. Então o que acontece? Esses 5 livros foram escritos muito tempo atrás. E o Gênesis não se sabe qual dos autores você reconhece algumas características de escrita. E no Gênesis fala assim: e Deus disse, cria-se o mundo e o mundo se fez. Quando falou e Deus disse, dizer aí é exatamente a maneira que a gente tem de expressar como a vibração da vida se manifesta. Então as pessoas acreditam que Deus parou, tinha nada, Deus estava parado assim, ele olhou e falou assim, vou criar alguma coisa, e fez, cria a Terra, e pá, apareceu a Terra. E não é assim que a vida faz. Os estudos astronômicos mostraram que demorou-se para gerar a possibilidade de vida na Terra milhares e milhares de anos, num desenvolvimento astronomicamente curto, diariamente terrestre, muito longo. 4 milhões de anos para a astronomia é um piscar de olhos, para um universo que tem 12,8 bilhões de anos. Então, 150 milhões é uma coisa muito simplesinha. Então, o que acontece? Quando a gente vai entendendo isso, a gente percebe que a vida ela se manifesta quando ela faz a vibração, quando ela transforma o que está ao redor para que ela possa se expressar. Então, olha só que interessante. A vida, ela faz com que o mundo vibre. Ela faz com que o que está ao seu redor vibre. Aí vem um grande ponto, que é o pulo do gato. O que é essa vibração da vida? Como que a gente explica essa vibração da vida? Hoje em dia nós temos palavras que nos facilitam. Hoje em dia todo mundo, ou pelo menos parte das pessoas, compreendem o que é uma onda eletromagnética. As pessoas conseguem entender a natureza da luz. As pessoas elas têm pelo menos capacidade de compreender que existe dimensões. Você imagina, gente, Império Romano, cristianismo começando a ser difundido quando Constantino pega e assume a igreja cristã como igreja oficial do Império Romano. Os caras não conseguiam fazer multiplicação, gente. Não tinha multiplicação no Império Romano, porque os números não tinham condição. Como é que você multiplica isso aqui, gente? Olha que interessante. 10 vezes 20. Faz o menor sentido. Então eles não tinham. Como é que você vai explicar coisas profundas da espiritualidade para isso aqui? Não é à toa que Jesus Cristo falou: não me surpreende que vocês não entendam o que eu digo, porque vocês não entendem nem as coisas da terra, quanto mais as coisas do céu. Como o vento que vem aqui, você não sabe de onde vem e para onde vai. Então Jesus Cristo falava do imaterial, tentando trazer a eles aquilo que era material, porque era muito difícil explicar. Com a evolução da comunicação, com a evolução da tecnologia, com a evolução do pensamento humano, hoje em dia nós conseguimos raciocinar em coisas mais profundas, porque nós temos palavras que nos propiciam melhores condições de compreensão. Então vamos lá. Essa vibração da vida, como é que ela era chamada desde antigamente e que perdura até hoje? Olha que fantástico, gente. Ela é chamada de oração. Isso aqui que é oração, gente. Oração é o vibrar da vida. Por isso que a interpretação equivocada da oração faz com que a gente não entenda o porquê que muitas vezes a nossa oração não é ouvida. Porque a gente acha que a oração é um momento formal. Lembra que eu falei? É um momento formal. Eu vou ligar a oração, puc, naquele momento Deus vai nos ouvir. Aí você começa: Deus, eu estou precisando de ajuda, socorro. Aqui embaixo o trem está pegando fogo, está tudo caindo, está tudo um caos. Ô Deus, ajuda aí
Manda aí um reforço para mim, estou precisando muito disso. Desligou a oração. Isso é a visão que as pessoas têm da oração. Tanto que tem pessoas que acham que Deus é surdo, que Deus sofre de Alzheimer, porque Deus se esquece, Deus não escuta, Deus precisa ser bajulado, Deus precisa ser trabalhado na formalidade. Quando, na verdade, gente, a vida que é Deus, ela está alojada aonde? Onde é que a vida está, gente? Aonde? Dentro de nós. Alguma dúvida? Alguém está com dúvida onde é que está a vida? Está dentro de nós? Se você está assistindo, mesmo que você esteja viajando, você está vivo. Pelo menos os encarnados que eu estou vendo aqui estão vivos. Os desencarnados continuam vivos. Para maiores explicações, assista o filme O Sexto Sentido. Então, o que acontece? Todo mundo é expressão da vida. Se você tem vida, a vida está dentro de si pulsando. E a vida também ela está vibrando. A vida está vibrando. Se a vida está vibrando, o princípio de criação continua o mesmo. Eu acredito em Deus. A vida vai vibrar? Sim. Eu não acredito em Deus. A vida vai vibrar? Sim. Eu sou católico. A vida vai vibrar? Sim. Eu sou evangélico. Vai vibrar? Sim. Eu sou setionoe. Vai vibrar? Sim. Então, quando você entende que todos fazem oração, porque todos estão vibrando, todos têm vida, você começa a entender o porquê que eu tenho que entender. Você começa a entender a importância da compreensão da oração e como é mais importante ainda saber fazê-la. Tem pessoas que chegam para mim e falam assim, preletor, eu faço oração e nada muda. Não é que você faz oração e nada muda, é porque você não tem a menor ideia do que é oração. E é exatamente por você não saber o que é oração, é que você fica patinando. E esse patinar é que te dá a impressão de que você não sai do lugar. Olha que interessante. Livro Meditando sobre a Vida, página 30. Por que é necessário orar? Olha o que o professor Masaharu Taniguchi nos ensina. Orar não é rogar ou implorar a Deus, e sim o ato de promover, por meio de pensamentos e palavras, a manifestação de boas coisas que estão disponíveis desde o princípio no mundo da existência verdadeira. Gente, isso aqui é lindo, gente. Isso aqui é lindo. Tem um livro também, Ciência da Oração, da Seichonoe, que ensina muito isso daqui. Olha lá, gente. A vida, ela vibra. E quando ela vibra, ela transforma, ela cria. Então, ou seja, o ato de vibrar é uma declaração da vida. O ato de vibrar é uma declaração da vida. E essa declaração da vida faz o quê? Ela transforma o mundo das formas. Então, a oração é a declaração que a vida dá para transformar e criar no mundo das formas. Criar aqui, gente, no sentido de tornar perceptível. Perceptível. Logo, quem entende o funcionamento da vibração da vida, começa a entender que tem que escolher o que vai declarar, o que vai pedir. O que a gente aprende na oração? A gente aprende quando a gente recebe um ensinamento, muitas vezes, desde criança, eles ensinam assim, ó, na hora que você for rezar, você tem que avisar para Papai do Céu que você está rezando. Segundo, você tem que ser muito humilde com o Papai do Céu, não faz cara de feliz, porque se você fizer cara de feliz, ele vai falar, não, você está bem, não vou te atender. Tem que pedir e prometer ou jurar, pagar alguma promessa. Normalmente é assim. Eu, quando era criança, ensinavam para mim, você tem que pagar alguma promessa. Então não tem aquela história do São Longuinho? Você fala, se eu achar São Longuinho, eu dou 3 pulinhos. Meus filhos outro dia chegaram lá em casa, São Longuinho. Se eu achar, eu dou 3 pulinhos. Ficava os meninos pulando o dia inteiro. Aí eu falei, vai gastar energia. Ajuda aí, São Longuinho. Ajuda a gastar energia aí, que aí dorme mais cedo. O que acontece? É as ideias que a gente tem de oração dissociada da nossa vida. Quando a gente traz a oração para aquilo que é associado, então você já retirou
Oração é implorar? Não. Implorar não é oração, porque oração é declaração da vida. Se a oração é declaração da vida, nesse momento eu tenho que saber o que eu vou declarar. O que a Seitonê traz de uma maneira clara, direta e extremamente objetiva? A forma correta de se fazer oração. E qual é a forma correta de se fazer oração? É suplicando? Dúvida, gente? É suplicando? Não. Que eu perguntei, ficou todo mundo parado, eu falei, ixi, baguncei o meio de campo. Tá claro, gente? Sim. Tá claro? Tá claro? Tá claro? Vamos lá, deixa eu falar de novo. A vida, que é a existência imaterial que dá suporte a tudo, ela vibra. E quando ela vibra, ela transforma o mundo das formas. Transforma ou cria? Essa criação, lembrando que é a manifestação. Então ela cria. Quando a vida vibra, ela cria. A pergunta, ela cria de acordo com a forma com que a vida vibra. Logo, se eu vibro positivo, o que aparece na minha vida? Positivo. Se eu vibro negativo, o que aparece? Negativo. Portanto, queridos e amados filhos de Deus, a oração, ela é uma declaração da vida. Portanto, ela precisa ser positiva. Quando você compreende, você fala, caramba, então a oração, ela tem que ser positiva. Como é que a Seitonê ensina a fazer oração? Eu vou falar duas frases, vocês vão me dizer qual que é a forma como a Seitonê ensina. Vou trazer o exemplo da prosperidade. Deus, ou se você quiser usar a palavra vida, não tem problema. Deus, eu quero ser rico. Alternativa A. Alternativa B. Deus, eu já sou rico. Qual é a forma que a Seitonê ensina? A segunda. A letra B. Por quê? Quando eu afirmo Deus, eu quero ser rico, no que eu estou vibrando? Que hoje eu não sou rico. Não tenho. Então, ao invés de você vibrar provisão, você está vibrando carência. Quantas pessoas falam, Deus, eu quero encontrar a minha alma gêmea? Quando você fala que eu quero encontrar a alma gêmea, a vida está vibrando que você não tem alma gêmea. Quando você faz, Deus, obrigado pela alma gêmea que já existe e está me procurando, você está simplesmente criando com o poder da vida aquilo que vai se transformar, aquilo que vai se criar no seu destino. Então a oração é a expressão máxima da vida. Mas qual é o detalhe? Essa vibração ela tem que ser constante. Então a oração é necessária, primeiro passo, porque tem que ser constante. Muitas vezes as pessoas vibram 1 minuto positividade e 23 horas e 59 minutos de negatividade. Aí a coisa não acontece e ela fala, não adiantou. Eu fiz oração e não mudou. Mas não mudou por quê? Porque você fez mais tempo de orações negativas do que oração positiva. E tem oração negativa? Tem, porque oração é o ato de vibrar a vida. Se você vibrar a vida para um lugar negativo, você irá criar coisas negativas. Mas, preletor, e as crianças que nem sabem de pensamentos? Como é que você vai explicar essa questão da oração? A vida é anterior ao seu nascimento e a vida se manifesta em diversas formas. Crianças que vêm em situações muito complicadas, a vida está vibrando aquilo que foi feito em momentos anteriores. Por que eu não nasci da forma como seria melhor para eu usufruir de todos os prazeres da vida? Porque a minha vida já trouxe uma carga de vibração de momentos anteriores. E nessa vida eu preciso aprender a lidar com elas. Logo, a sua vibração de vida, ela muda de pessoa a pessoa, porque cada um carrega a sua carga de vibrações e a sua carga de aprendizados. Por isso que nós somos diferentes, gente.
Porque se fosse a mesma coisa, todo mundo seria igual. Todo mundo seria igual. E não somos iguais porque nós carregamos uma carga de vida, de vibração de vida anterior, que dentro da espiritualidade nós damos o nome de karma. Ah, mas eu sou cristão, não acredito em karma. Cruz. O cristianismo não ensina? Cada um carrega a sua cruz. E por que carrega a sua cruz? Porque cada um vem com uma carga diferente. Isso daí, gente, todo mundo fala. A pessoa não precisa nem acreditar em encarnação ou reencarnação. Não precisa. Só do fato dela entender que a vida traz momentos, traz vibrações diferentes, você vai observar. Tem pessoas que nascem herdeiras. E tem pessoas que não nascem herdeiras. Os que nasceram herdeiros têm acúmulos de vibrações e aprendizados pelos quais eles vão passar. As missões deles vão ser diferentes de nós. Nós temos as nossas missões e os nossos aprendizados, porque nós carregamos a carga daquilo que nós vibramos anteriormente. E dependendo do esculacho que você está vivendo, a carga é pesada. A dívida é grande. A dívida é grande. Mas uma coisa é fato, você precisa trabalhar. Tem pessoas que nascem em lares ajustados, tem pessoas que nascem em lares desajustados. As chances de quem nasce num lar desajustado diminuem drasticamente comparado àqueles que nasceram em lares ajustados. Só aí você já vê uma injustiça. E você fala, por que é injusto? É o que as pessoas falam, a vida é injusta, o mundo é injusto. Não é isso, gente. É porque esse mundo é um cenário de expressão da vida. E algumas pessoas trazem um acúmulo de orações, pensamentos, sentimentos muito pesados de coisas que foram feitas em vidas passadas, em momentos existenciais anteriores. E uma hora esse acerto de contas vem. E a conta é cobrada. E a coisa vem pesada. É interessante porque a gente acha que as coisas vão ficar tudo no kit na morte. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tem pessoas que quando estão no velório olham assim para o falecido e falam, vai descansar em paz. E quem sabe, conhece a espiritualidade e fala, não é bem assim. A coisa não acabou, gente. Tem pessoas que acreditam que quando partir para o mundo espiritual, vai viver que nem aquela novela A Viagem. Vai todo mundo para uma fazenda, ficar de lençol branco, andando descalço na grama, pela eternidade. E aí, gente, o que nós vamos fazer hoje? Sei não. Temos aí o resto da vida. Não é assim, gente. A vida ela é dinâmica. Da mesma maneira que a gente trabalha aqui, a gente vai trabalhar no mundo espiritual. Aí tem gente que vai falar, sério, cara, doido para não ter que mais trabalhar. Mas vai, gente, vai, porque a vida é trabalho. O problema é que a gente confunde trabalho com emprego. As pessoas sofrem no emprego e acham que o trabalho é ruim. Trabalho é vida, gente. Quando a gente movimenta, o nosso corpo ele é feito para movimentar, o nosso corpo ele é feito para trabalhar. Olha que interessante, se você deitar na sua cama e ficar 72 horas deitado, o seu corpo apodrece. Por que ele apodrece? Porque ele é feito para ser dinâmico. Ora em pé, ora sentado, ora deitado. O problema é que a gente sempre quer trocar as horas. A hora de estar deitado a gente quer estar em pé, na hora de estar em pé a gente quer estar deitado, e na hora que é para estar sentado a gente quer estar em pé, então a gente bagunça esse meio de campo. Mas o ponto é o seguinte, a vida vibra. Oração é essa vibração. Logo nós precisamos entender que quanto melhor nós fazemos essa vibração, melhor é a transformação. Então como é que a Seichonoye ensina a orar? Sempre na abundância. Você está lá passando um aperto, se chamar sua mulher de meu bem, o banco toma, a Seichonoye ensina. Se você falar sou pobre, você vai vibrar o quê? Pobreza. O que você precisa fazer? Você afirmar que você já é rico. Porque você vai fazer com que a vida vibre nesse sentido. Mas presta atenção, essa vibração ela tem que ser constante. O sentimento de provisão ele tem que ser criado dentro de você. E como é que a gente faz o sentimento de provisão ser criado? Mudando a nossa maneira de ver o mundo. A gente acredita que riqueza e provisão é ter acúmulo de bens materiais, quando na verdade não é. Riqueza e provisão é você ter aquilo que traz felicidade, gente. E o que traz felicidade? Harmonia, sabedoria, alegria, gente. São coisas simples, gente, simples. Você está com as pessoas amadas em harmonia, você está mais rico do que muita gente que está em mundo afora aí, cheio de dinheiro.
Muitas vezes o acúmulo de dinheiro traz a destruição da família e da pessoa, gente. A destruição. A pessoa é uma coisa muito interessante. Dinheiro, presta bem atenção nisso que eu vou falar. Dinheiro potencializa o que você tem de melhor e o que você tem de pior. Potencializa. Por isso que dinheiro na mão de quem não tem sabedoria é o passo para a desgraça. Por quê? Porque ele potencializa o que você tem de pior. Se a pessoa ela não trabalha a espiritualidade, se ela ganhar dinheiro, ela vai para o fundo do poço. A vibração da vida dela se torna extremamente prejudicial. E uma hora a conta vai ter que ser paga. A pessoa se destrói. Não precisa ir longe. É só você pegar ganhadores da Mega Sena que ficaram pobres. É a grande maioria. Por quê? Pode te dar o dinheiro que for. Se você não tiver riqueza dentro de você, vai potencializar a capacidade que você tem de destruir e você acaba fazendo muito pior do que quando você não tinha. Então, quando você compreende isso, você fala, olha que interessante, a provisão é um mecanismo de dentro para fora. 80% da população brasileira tem dificuldades com finanças porque não tem educação financeira e não sabe lidar com seus problemas emocionais. Nós aprendemos a descontar tudo, seja na comida, na luxúria ou nos prazeres, de compra, de ostentação, tanto que brasileiro não pode ver um título. Isso é criado, gente, desde a época colonial. A época colonial, a coroa, quando Dom João VI veio para o Brasil, eles consumiam, gente, aproximadamente mais de 10 mil frangos, só na alimentação da corte portuguesa. O Brasil era uma fazenda, gente. Estava dividido em capitanias hereditárias, o Brasil era uma fazenda, e a corte precisava se manter. Para se manter, cobravam impostos. Só que Portugal estava invadida pela França. Napoleão Bonaparte invadiu a França. Dom João VI foi um dos únicos reis europeus que enganou Napoleão Bonaparte. Então ele foi extremamente inteligente, ele conseguiu enganar Napoleão, fugiu para o Brasil. Portugal não pagava impostos. Então o Brasil começou a pagar impostos. Não eram suficientes para manter as regalias da corte. O que Dom João VI começou a fazer? Vender títulos da nobreza. O título de barão contra a escravatura foi dado para a pessoa que era o terceiro maior traficante de escravos do mundo. E ele tinha o título. Eu sou contra a escravidão. Por quê? Porque começou a se comprar título. E nós herdamos essa vontade de comprar títulos. Então, se você chega, já viu no aeroporto, quando começa aquelas filas? Chamamos agora para a fila de número 1, aqueles que possuem o cartão Black Power, Super Rangers. Aí a pessoa já se levanta, eu sou. E ela vai se andando assim, como se estivesse entrando no tapete vermelho do Oscar. Se sente, todo mundo quer ser VIP. Hoje em dia todo mundo é tão VIP que o VIP se tornou o normal. Salas VIP hoje em dia, todo mundo entra no aeroporto, está lotado, porque todo mundo é VIP. Aí você vai, todo mundo quer ser VIP, todo mundo quer ter, tanto que, da onde que vem essa necessidade que o brasileiro tem de descumprir leis? Da vontade de mostrar que ele pode e o outro não. É um desejo de mostrar que eu sou importante e o outro não. Isso vem da cultura, as pessoas gostam de falar, é porque eu faço, eu não preciso seguir regras. Isso não é culturalmente de outros países, porque nós temos arraigado um complexo e isso gera dentro do dinheiro. Quando a pessoa tem dinheiro, qual é a primeira coisa que ela quer fazer, gente? Ostentar. Ostentar. A pessoa que é rica, ela tende a não ostentar. A pessoa que fica rica, o que ela vai fazer? Ostentar. A pessoa começa a andar com serra pelada todinha no corpo, tanto ouro, que a pessoa chega andando até curvada, tem que comprar carro para mostrar, não sabe nem para que serve as coisas, compra tudo de ponta para mostrar, compra lixo de 10, 15 mil reais. Um lixo de 15 mil reais, gente, tem que ser o R2D2 do Guerra nas Estrelas. Tem que falar, tem que se comunicar. Mas por quê? Eu preciso ter algo que ninguém mais tem. Aí você tem um comércio do luxo e da exclusividade. Que a ideia do luxo e da exclusividade é excluir. Mas excluir por quê? Porque você não se sente valorizado. Você não se sente importante pelo que você é. Então você precisa buscar fora. Então olha como é que é crucial esse entendimento. E por que as pessoas têm problemas financeiros no Brasil? Porque utilizam equivocadamente o poder da oração. O Brasil é um país que tem tudo para dar certo. Mas como é que a gente fala do nosso país? A gente fala positivo ou negativo? Totalmente negativo.
Totalmente negativo. Olha que interessante, eu estava lendo uma reportagem do porquê que a gente não tem um cientista brasileiro que concorreu ou levou o Nobel. Os primeiros a falarem mal dos cientistas brasileiros são os brasileiros. É impressionante, é impressionante. Eu estava tirando extrato no Banco do Brasil, estou lá na fila, aí a moça foi tirar, a senhora foi tirar o extrato na minha frente, acabou o papel. Gente, qual o problema de acabar o papel num caixa, à noite, numa agência bancária? Pode acontecer? Pode. O papel é finito? Pode. Dependendo da conta do extrato que o cara for tirar, ele acaba com o rolo inteiro. Na hora que acabou o extrato, aí falou assim, papel não pode ser impresso, acabou o papel. Ela virou para mim e falou assim, é por isso que o Brasil não vai para frente. Aí eu, é falta de papel para extrato bancário? Não, é o hábito que a gente tem de falar mal do nosso país. E o poder da palavra vai criando. Quando você chega nos outros países, gente, olha só, no Japão, o terreno é cheio de ilha, não tem onde plantar, não tem onde fazer as coisas, é tudo pequenininho, tudo assim apertado, e detalhe, ainda tem maremoto, terremoto, é um trem que vai destruindo todo mundo. Como é que o povo recebe o país deles? Como um local sagrado. Conta a lenda que os deuses passaram a espada no mar e as gotas que caíram da lâmina da espada formaram as ilhas do Japão. Eles são loucos pela terra deles. São loucos. Você não se fala mal do Japão para um japonês, você não fala mal dos Estados Unidos para um americano, você não fala mal do Canadá para um canadense, porque eles têm orgulho. E como é que é criado orgulho? Porque eles vão aprendendo a fazer vibrar a vida. Eles têm orgulho da terra deles. E muitas vezes a gente não tem. Não tem. É impressionante. Brasileiro que sai do Brasil para morar fora, vai morar lá fora para falar mal do Brasil. Parece aquele cara que terminou com a ex e fica com a nova falando mal da ex. Tá bom onde você tá? Maravilha. Para de ficar urubuzando onde a gente tá, ué. Que a gente tá precisando tentar resolver os problemas. O ponto é que as pessoas desconhecem que estão fazendo oração. Segundo ponto. O primeiro é que a oração tem que ser positiva e constante. E qual que é o segundo ponto? Oração é o tempo todo. Você levanta de manhã, você levanta com aquela cara de quem vai brigar com Deus, parece que você enfiou a cabeça dentro de um furacão, cara para um lado, cabelo para o outro. Você levanta assim todo atrapalhado e você erra. Vou contar uma experiência minha. Eu dormindo, eu estava no mundo espiritual, lá na sexta dimensão do mundo espiritual. De repente, meu filho me chamou no quarto. O espírito veio na velocidade, encaixou no meu corpo, só que o encaixe foi muito forte e algumas coisas não ficaram totalmente encaixadas. Eu levantei da cama e eu tinha certeza que eu tinha levantado para a esquerda e eu levantei para a direita. E na velocidade que eu levantei, eu corri para o quarto do meu filho, só que existia um armário na frente. E eu tentei entrar pelo armário, com a porta fechada. E eu levantei rápido para não fazer barulho e não acordar a minha esposa. Resultado, eu quase quebrei o armário, a minha cara, e eu acordei um andar inteiro. Porque foi um barulho, 3 horas da manhã, deu arrebentando a porta, arrebentando a cara. E a minha esposa acordou e falou assim, amor, o que foi? E eu, não consigo falar agora, porque dói olho, dói nariz, dói boca, dói tudo. Eu achei que eu tivesse quebrado os dentes, de tão seco que eu fui bater no armário. Aí fui falar com o meu filho. O que acontece? Quando você arrebenta a sua cara no armário, a palavra que você fala na hora não é essa. Deus, desenvolvi meu espírito e agora purifiquei a minha mente por meio dessa trombada. É assim que a gente reage? O que a gente fala? Filho de menos de Deus. Você fala seu e começa pi, 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 toda a censura entrando naquele momento. Nesse momento, você está orando, fazendo oração ou não? Sim. Sim. Porque oração é declaração da vida. Você está vivo, você está fazendo declaração. Logo, a oração é o tempo todo. Do momento que você abre o olho ao momento que você fecha o olho e enquanto você está dormindo, você está fazendo oração. E é aqui que é um ponto que o professor Masaharu Taniguchi fala que é tão importante. Nós descuidamos da nossa oração. Aí você chega à noite, que é no momento que você precisa descansar, o que você faz? Vai ver notícia ruim, vai ler desgraça, vai ler tragédia,
vai fazendo as coisas assim, achando que não tem problema não. Vou assistir filme de terror de madrugada, e aquilo vai gravando dentro de você. Aquilo vai solidificando dentro de você. Aquilo vai fazendo com que a vida transforme dentro de você. Isso acaba manifestando o quê? Alguma situação que lá na frente você não consegue entender. Então olha que interessante. A pessoa ela tem uma briga dentro de casa, seja uma briga no trabalho ou uma briga dentro de casa. Ela tem uma desarmonia dentro de casa. Essa desarmonia ela vai gerando a vibração da vida que vai ocasionar numa manifestação. Se está vibrando negativo, vai fazendo com que a manifestação vai se tornar negativa. Aí o que acontece? Você teve o conflito, mexeu com você está negativo, você está remoendo, a sua vida está vibrando negativo. Acontece um problema, vamos dizer, um desarranjo intestinal, que você passa um dia de rei, você é chamado ao trono e lá você passa horas meditando. O que você faz? Nós não temos a capacidade de levantar ou trazer à consciência a causa daquela vibração. O que a gente faz? Associação imediata. Foi a maionese. Foi a maionese. Maionese não me faz bem. Aí você faz a segunda vibração errada. Primeira, que foi a causa. Você não entendeu a causa. A segunda é que você gera um efeito, às vezes, que não é real. E assim as pessoas começam a marcar a vibração da vida delas com um monte de coisas que não pertencem, que não são naturais, que não são da vida dela, mas ela vai gravando. Tem pessoas que têm um hábito, todo mês de julho eu fico doente. De tanto ela vibrar, o que vai acontecer? Todo mês de julho ela vai ficar doente. Como é que as pessoas que adoram doença ficam doentes? Ela fala assim, vou ficar doente, vou ficar doente, vou ficar doente. Aí você fala assim, mas você não está doente, mas eu vou ficar. Na hora que fica, ela fala, não falei? Não falei? Fiquei. Por quê? Vai repetindo, a vibração, ela vai solidificando e ela vai criando, gente. A oração, ela é necessária. Ponto importantíssimo para nós entendermos. A oração, ela vai acontecer. Quer você queira, quer você não queira. Ela vai acontecer. A oração é necessária para você fazer com que a vida se manifeste de forma correta. Então, o que nós aprendemos na Seitonê? A controlar o poder da palavra. O que é o poder da palavra, gente? É a vibração da vida. A declaração da vida, ela vem pelo que a gente chama de poder da palavra. O que é o poder da palavra? O que nós falamos, o que nós pensamos, o que nós escrevemos, o que nós manifestamos com a nossa feição, nosso rosto. Isso tudo é poder da palavra. Isso tudo é a vida que declara, é a vida que vibra. Isso tudo é oração. Por isso que o seu rosto é oração. Uma vez eu falei isso, uma senhora com a cara fechada virou, da onde que você tirou esse absurdo? Eu falei, da sua cara. A sua cara incomoda, porque a sua vida está manifestando de forma não correta. Vocês já foram recebidos numa loja por um atendente ou por um familiar de cara fechada? É agradável ou não? Não é. Por que não é? Porque a vida não está vibrando da maneira correta. E aí você sente um incômodo, o desconforto, a palavra rude, a palavra agressiva, a palavra desprovida de amor machuca. E por que ela machuca? Porque é a vibração da vida. Como é que funciona a pedagogia da Seitonê? Nós aprendemos a utilizar a declaração da vida de forma correta, produtiva. Então, o que você fala para uma criança? O que você fala para uma pessoa que está aprendendo? Você é filho de Deus, você é maravilhoso e você pode manifestar essa bênção que existe dentro de você. Então, a vida, gente, ela é um manancial de possibilidades que estão todos prontos para se manifestarem, desde que você use corretamente o poder da vibração. Olha que maravilhoso, gente. Nossa, tanta coisa para falar e o tempo já está acabando. Olha só, no mundo da existência verdadeira, tudo que é bom já está preparado para nós. Todas as coisas boas estão nas mãos de Deus Pai. Estão na mão da vida, gente. Tudo de bom já está na vida. Tudo de bom. E Ele está pronto para oferecê-las a nós.
seus filhos, assim que o chamarmos e expressarmos o que desejamos. As boas coisas que desejamos já existem, mas não serão concedidas enquanto não entrarmos em contato com Deus. O que é entrar em contato com Deus, gente? É vibrar a mesma vida, a mesma energia de Deus. Deus não é simplesmente você falar, você precisa vibrar igual. Por isso que na revelação divina da grande harmonia fala, quando você se reconcilia com todas as coisas do céu e da terra, aí então Deus irá se manifestar. Por que Deus não se manifesta antes? Porque aonde não tem a vibração da vida, a vida não se manifesta. Deus é vida. Logo, se a gente quer que a vida se manifeste, a gente precisa fazer com que a vibração da vida seja a primeira a se projetar. Olha o que o professor fala. A verdadeira oração consiste em expressar claramente a posse daquilo que está à nossa disposição. E o que está à nossa disposição, gente? O poder criador da vida. Quando você entende que é você que é o dono, que é você que cria, que é você que faz com que a vibração da vida se manifeste, você entende que você está na posse do maior de todos os poderes. Todos devem orar, mas em vez de pedir ou implorar algo, devem afirmar a posse de algo que lhes pertence desde o princípio. Esta é a maneira correta de orar. Essa é a maneira correta de orar. Por isso que na Seitonê todas as nossas orações é agradecendo. Por que a gente agradece? Não está manifestado, mas existe em potencial. Como existe em potencial, no momento que eu agradeço, eu começo a fazer com que a vida vibre. E na hora que a vida vibrar e se manifestar, aquilo se materializa. Uma vida de harmonia, uma vida de alegria, uma vida de gratidão faz manifestar um destino de alegria, de gratidão e de harmonia. Por isso que é tão importante a gente trabalhar o agora, porque só o agora é que a gente pode transformar. Olha só, na página 33, à medida que a nossa compreensão da verdade se aprofunda, por meio da oração, constatamos melhora no mundo ao redor, que é reflexo da mente. Como também sentimos a alma purificada, então uma grande alegria brota no fundo do nosso coração. Então, queridos e amados companheiros de caminhada espiritual na face da terra, o ato de orar é algo que todos nós vamos fazendo, mas dependendo da maneira como você utiliza a sua capacidade de oração, você vai determinar o seu rumo, o rumo da sua vida e o destino pelo qual você vai traçar. Logo, a oração correta, ela é necessária. A oração correta é necessária. É necessária. E você entende muito o quanto que a força da oração correta, ela vai transformar na hora que você começa a colocar em prática. Por isso que a Seitonê é prática. Por que não é teoria? Porque não basta só falar, gente, a oração é A. Se você não praticar, você não vai fazer com que a força da vida se manifeste. A força da vida se concretize. A força da vida, ela realmente cria. Ok, gente? Tranquilo? Olha como é que é importante a meditação Shinsokan. Quando nós estamos fazendo a meditação Shinsokan, o que a gente está mentalizando, contemplando, meditando o tempo inteiro? Que nós estamos serenamente assentados no mundo da imagem verdadeira, onde só existe o bem, o belo e a verdade. Que a sabedoria, o amor, a vida, a provisão, a alegria e a harmonia de Deus já estão em nós. Por isso que a meditação é uma oração tão poderosa, porque a meditação faz com que você intensifique, potencialize a vibração da vida para o caminho mais correto. É uma das poucas orações que você encontrará que só fala o que é absolutamente positivo. Que você é um amado filho de Deus, que a vida está no seu interior e que só existe o que é o bem, o belo e a verdade. Seu corpo pode estar podre, não interessa. A vida que habita em você continua pura, elevada, sagrada e imortal. E é a ela que nós vamos reconhecer. E quanto mais eu reconheço a vida pura, sagrada e imortal e elevada, mais ela transforma, mais ela cria na minha existência.
Ok, gente? Tranquilo? Então vamos para a nossa meditação? Muito obrigado, muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Vamos todos sentar e assumir a posição de oração. Coluna ereta, mãos justapostas em frente ao rosto, respiração profunda e vagarosa, semblante sereno e feliz. Vamos agora adentrar no mundo da imagem verdadeira, o mundo que está presente dentro da nossa vida. A nossa vida é um mundo da imagem verdadeira. É Deus que habita dentro de nós. E vamos, por meio da meditação, contemplar e visualizar esse mundo maravilhoso e utilizar a oração como a declaração da vida, para que manifeste sempre o bem, o belo e a verdade. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deste mundo dos 5 sentidos, entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, 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 é o oceano de infinita vida 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 de Deus, é o oceano de infinita provisão 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 de Deus, é o oceano de infinita alegria 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 de Deus, é o oceano de infinita harmonia 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 de Deus, é um mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. Sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado,
Sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Agora vamos visualizar o mundo da imagem verdadeira, de infinita sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia. E eu estando agora no âmago da vida de Deus, eu sou a própria vida de Deus. Deus está em mim e eu estou em Deus.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus, Pai, que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria, infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria, infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece com uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia, de todos os povos do Oriente Médio e de todos os povos do mundo. Somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece com uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas no interior de todos os animais, plantas e fungos. Somente com pensamento de amor, paz, ordem da verdade centrada na vontade de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Fim da meditação, muito obrigado. Podemos desfazer a postura. Aos que estão aqui presentes, podemos ficar de pé para a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podem se sentar. Vamos lá, nosso dever de casa, que são tarefas simples, mas que nos ajudam a praticar sempre os ensinamentos da Seite Anoê. Dever de casa, vamos lá. Vamos lá. Primeiro, a nossa meditação Shinsokan. Praticar a meditação Shinsokan todos os dias, sem falta, para que a gente possa vibrar, fazer uma declaração muito poderosa da vida. Segundo, a gente pode repetir a seguinte frase: sou feliz, saudável e harmonioso ou harmoniosa. Lembremos, preletor, mas eu não sou ainda feliz. Se quiser, você pode colocar aqui, ó, quer ver? Ó? Vamos botar mais um aqui. Ixi, cadê o apagador? Ixi, você pega lá para mim, por favor, Edek? Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o apagador. Muito obrigado, Edek. Aqui, ó. Para a gente deixar mais completo, ó. Saudável, próspero e harmonioso. Ou próspera. Aqui, ó. Sou feliz, saudável, próspero e harmonioso. Mas, preletor, eu não estou manifestando isso. Lembremos do poder da palavra, do poder da vibração da vida. Você não está manifestando, mas quanto mais você sentir, quanto mais você repetir, quanto mais você vibrar a vida, mais se manifestará. Gente, presta atenção, nós vamos repetir isso daqui, bota aí umas 300 vezes por dia, moleza, 300 vezes rapidinho. E olha, é interessante, quanto mais a gente sentir que é feliz, mais a gente vai tomar atitudes para sermos felizes. Quanto mais saudável a gente se sentir, mais hábitos construtivos nós vamos incrementar. Quanto mais próspero eu me sentir, mais eu vou fazer com que a prosperidade se manifeste. Seja abandonando o vício, seja crescendo, dedicando, estudando, aceitando novas missões. Quanto mais harmonioso eu me sentir, mais vontade de estar em harmonia eu vou ficar. Então, olha como é que é interessante. Isso não vai cair do céu, vai ser o processo inicial para que você concretize lá na frente a imagem perfeita que você vibrou. Tudo bem, gente? Uma semana abençoadíssima para cada um de vocês. Meu muito obrigado. Agradeço de coração a presença de vocês aqui em Brasília, você de casa. Meu muito obrigado. Feliz semana e não se esqueçam, vocês são felizes, saudáveis, prósperos e harmoniosos. Muito obrigado, muito obrigado.